Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tô até gravando a aula já, tá? Eu não tinha colocado ainda, um descuido meu, mas eu vou subir, acho que hoje ainda, já fiz o pacotinho, e aí eu vou subir todas as aulas para o YouTube, porque as aulas que ficam no Teams, quem salva, salva, depois elas se perdem com 20 dias, né? Então eu vou colocar todas no playlist do YouTube. Um aluno me pediu de computação gráfica, e como eu comecei a perceber, todo mundo precisava e eu que estava ignorando isso. Tranquilo? Primeira pergunta de hoje seria: para quem está tentando e tomando porrada, como é que vai esse negócio aqui? Pelo menos está ficando mais verde agora. Como é que tá indo aí? Difícil. Tá bem Difícil? difícil. Qual que tá difícil? Como é que tá a situação aí? Eu acho que tá difícil, né? Nem fazer os exercícios, é fazer, tipo, igual no geometria, eu fiz com n ao quadrado. Você falou que tinha que fazer do outro jeito. E do outro jeito eu não Isso. consigo fazer. Isso, então a gente tem que discutir esse outro jeito, então. Vocês não precisam ficar calados, eu não pude vir na aula segunda-feira, mas a gente pode discutir os exercícios aqui e conversar um pouco sobre eles, entendeu? A aula é para isso também. Por isso que eu vou tirar a aula hoje para conversar um pouquinho sobre esses exercícios e alguns métodos e algumas situações. Imagino que eu realmente não sei, eu como professor fico bem afastado. Se for acompanhar aqui pelo status, eu tenho oficialmente 5 pessoas que tentaram fazer geometria, né? Levando em consideração que, pelo menos na força bruta, alguém submeteu. Eu já vi que a maioria submeteu como força bruta, alguns já estão evoluindo para divisão em conquista. Então, às vezes é um pouco complicado eu saber se vocês estão tentando, se vocês não entenderam nada, ou se o tempo foi curto, vocês estão jogando isso para frente, entendeu? Então, vamos discutir um pouco, se for o caso, geometria. Mas, no caso, no Ogos, foi tudo corretamente? Quem fez o caso, está tranquilo? Tudo caminhando bem? Eu não O meu entendi, deu caso pra ver. deu. Meu Mas caso aí eu começou fiz a o. dar um. Ó, pode falar. Vamos lá, e a fila? Quem vai falar primeiro? Pode falar. Não, é porque meu caso tinha dado time limit 2 vezes, mas depois eu vi que eu tava fazendo uma maneira que gastava muita memória mesmo, muito tempo e tal, e depois eu refiz ele. Mas deu certo. Repare que time limit nem é memória, né? O mais importante do time limit, É no tempo. caso, é tempo, né? Eu falei errado isso. E tempo, só para levar em consideração, igual geometria, ele é um tempo exponencial. Então, para quem. O Alex é um que me conversou comigo um pouquinho depois em off nas aulas. É engraçado como você troca um desempenho e, para um caso de teste, o desempenho que é pela metade, né? Tipo assim, você consegue. O gráfico de tempo em segundos que gasta é tipo considerável. Vamos ver seu caso aqui. Seu login é. Gustavo 12. Deu 12, né? 4 tentativas, ó. Vamos ver. Teoricamente, o seu tem rodado aí com aproximadamente 0,8 segundos, ó, 0,6 os casos maiores, tá vendo? Isso. 0,2 casos baixos. No seu time limit, Eu vi. É que eu você... tava comparando posição por posição, aí tava dando então, um tempo, nossa. Tá dando isso 6 segundos cada um. essa disciplina tem essa brincadeira de vocês perceberem que, embora não é uma disciplina do longo da graduação de vocês, vocês não vão se preocupar tanto com o desempenho na grande maioria das disciplinas, fica bem perceptível que existem diferenças entre soluções ruins e soluções boas, né? Uma coisa também bem interessante que eu acho que vocês poderiam perceber aos poucos é que solução boa não necessariamente é só escovar bit, né? Pegar lá, não fazer um comparativo, fazer uma coisa assim. Geralmente, para você decair de forma vertiginosa um tempo de execução, você tem que alterar um pouco a sua estratégia, geralmente. Ou, em alguns casos, fosse por exemplo em Java, algumas coisas da linguagem que você decidiu usar e realmente dão um desempenho que se esperava, né? Então, isso aqui é uma coisa muito legal na disciplina. Você fazer um exercício, achar, ele dá até uma resposta certa, eventualmente, mas, se a gente for pensar aqui no tempo, né? A diferença ela é bem. Um exemplo 14, ó, só fazer uma brincadeira com vocês, ó.
Vamos ver o exemplo 14. O exemplo 14 tem quantos de... São só 100 mil. Quando eu falo só 100 mil, é porque às vezes 100 mil é pouco, né, gente? 100 mil num PC de gigas e gigas de RAM, de hertz e hertz de velocidade. Você fala que em 100 mil, seu tempo estourou 3, deve ir a 5, 6, 7 segundos. E com a correção e com a devida ajuste, você caiu para 0,6. Pelo menos 12, 14, 400% em tempo. Beleza? Beleza. Tranquilo. Mas aí vamos por partes, né? Em um primeiro momento, o caso parece que foi bem feito, né? Eu, como pessoa, pensando naquela brincadeira, né? Por que todo mundo fez o caso? Será que um fez com o pior do outro? Será que todo mundo foi fazendo, né? Seria mais fácil. Porque o Ogos ficou para trás, né? Um começou a fazer e ficou. Então, o caso e o Ogos, eles são bem semelhantes, né? Agora, o Caverna e Fechadura, aliás, o Caverna e Fechadura tem um grupo menor de pessoas que tentaram. Quais foram os problemas? Fechadura achei bem tranquilo. É, porque nós temos alguns aí que estão devendo, né? Tem um grupo maior de pessoas devendo. Eu vou começar a fechar esses exercícios, ponto, vou começar a ir embora, entendeu? Mas quem está com problema no Caverna ou Fechadura, tem alguma observação sobre ele a princípio? Eu tive dificuldade no enunciado do Caverna mesmo. Eu não entendi direito. Aí o Fechadura foi de boa. Eu não entendi por quê. Porque são, em teoria, o tema é o mesmo, né? E eu achei um muito mais fácil. Vamos ver aqui rapidamente. Deixa eu só me fazer uma brincadeira aqui. Ah, vale lembrar, como eu brinquei com vocês, tá? Esses exercícios são da OBI. Então, só fazer um cutucão, mais uma brincadeira. Alguém mandou no chat, eu não vi a pergunta. Ah, tá, outra coisa. A questão da brincadeira é que esses exercícios são para alunos do ensino técnico de 17 para 18 anos. Então, isso aqui não são exercícios de um patamar tão elevado, tá? Coisa que vai começar a aumentar a partir dessa próxima aula. No próximo bloco de exercícios, eu vou dar um salto aí de qualidade nos exercícios, tá? Esses aí são exercícios da OBI, da Olimpíada de Informática, direcionada para alunos que fizeram técnico ou no primeiro período de computação até 18, 17 anos, tá? Não precisa ficarem tristes, mas só para vocês entenderem que não são exercícios terríveis, tá? Há muitos piores. De certa forma. Vamos lá. Qual foi a sua dúvida inicial sobre o Caverna, Alex? MN, quantidade de mergulho que o faz comprimento. Fez o comprimento em metros da fita. Beleza. Segundo contém N inteiro, as medidas feitas a cada mergulho. E a ordem que foi anotada. Seu harmônica ali, contendo apenas um número que representa a soma das distâncias exploradas. Por que você ficou confuso no enunciado, Alex? Ou você não sabe mesmo? Fica tão confuso que Eu você não não... entendi mesmo. Eu não entendi. Eu nem comecei a começar ele, cara. Eu não entendi. Vamos fazer uma brincadeira. Entre aqueles que conseguiram, vamos lá aí, ó. Tem aí o Luiz, é só o Luiz e o Vitor. Aí somos mais à frente, né? Alguém que fez, quer conversar, quer falar um pouquinho sobre o exercício ou vai deixar para mim falar? Para eu falar. O Vitor tá aí, ó. Tô aqui, só vou abrir o exercício aqui. Cara, o Luiz tá aí hoje não, hein? Mas vamos ver se o Vitor consegue brincar com vocês um pouco sobre o norte do exercício. Vamos ver se o Vitor acertou de primeira, né, gente? Vamos ver como é que tá o desempenho do Vitor aí, ó. O Vitor tentou 2 vezes o Caverna. Então não foi assim de primeira. O Luiz aqui, ó, tentou 6 vezes. Caiu a conexão do... O problema do Caverna é que ele é confuso mesmo de entender. Mas é tranquilo. É tranquilo, depois você pega a manha dali como é que funciona cada um dos critérios, porque ele tem vários critérios para você fazer o cálculo. São, acho que eu fiz, acho que foram vários, eu fiz quatro ifs, quer dizer. E aí no final ainda tem um caso, que foi o que eu errei da primeira vez, que dá um número maior.
Na primeira vez você errou bastante, hein? Não, mas esses daí é porque eu tava em double. Tava em double. Tranquilo. Aí eu tive que passar para usar um objeto que aguenta um número maior, porque tem um caso grandão. Mas vamos lá, então vou só ajudar um pouquinho o Alex aí, então. Tá alguma, sem falar o truque completo do exercício, alguma dica para entender que o pessoal supostamente não entendeu nada do caverna? A fitinha, passar de 3 em 3 metros, qual que é uma estratégia básica aí que você pensou? A minha dica é primeiro analisar quais são as possibilidades e depois ver quais estão disponíveis. Porque tem vários casos aí, ó. Às vezes você tem um que está disponível e um que é menor. São dois critérios que você tem que levar em consideração. Aí tem que analisar qual deles você vai fazer primeiro. Então, toda vez que você pegar uma corda, você vai ter que analisar o caso para fazer a melhor escolha baseado no critério. Vamos fazer o seguinte com essa brincadeira do caverna, tá? Eu vou deixar em aberto por um dia, sei lá, por horas, e aqueles alunos, inclusive o Alex, ou aqueles que tiverem curiosidade do Caverna, farão perguntas no grupo do WhatsApp diretamente. Falar, pessoal, no Caverna eu li, essa e essa entrada eu não entendi, eu, Alex, me comprometo, vamos intervir e vou responder no grupo essas perguntas diretas, tá? Para não ficar, tipo, completamente vago, porque, obviamente, o Alex fez a pergunta, se todos já leram no exercício, né? Mas... E aí vocês podem ter um tempinho para ler. Vale lembrar também que não era obrigado a fazer o caverna, né? Teoricamente, eu tenho caverna e fechadura, tem que fazer um dos dois, porque os dois são a mesma lógica, tá? Tranquilo? Podemos fazer assim? Aí, Alex, ainda mais que você conversa um pouco mais comigo, se tiver alguma dúvida, você, não entendi realmente nada, Alex. Eu posso chegar e discutir com vocês. Aqui, alguém tiver mais alguma outra curiosidade, vamos. Vocês podem jogar no grupo uma pergunta direta, fala, me chama lá com arroba, e aí eu consigo responder e eu mando para todo mundo uma visão. Mas eu quero uma pergunta, tá? Tipo, li o Caverna, peguei as fitinhas e não entendi nem por onde começa a checagem das verificações. Beleza? Olha, tem como você me mostrar o desempenho do meu geometria aí? Só pra ver se. Vou chegar nele agora. Eu tô aqui seguindo a ordem aqui, tá? Vamos chegar na geometria. O resto eu acho que todo mundo faz, né? Quem não faz é porque não tentou. E ele é só um pouco chatinho de acostumar um pouco a mexer com a lista, né? Não tem muita coisa no resto. O resto é mais esse de treinamento. Carrega a lista, faz um print, põe no formato certo. Eu acho que não tem muita novidade nele, né? Ou alguém tem algum tópico sobre o hash? O problema foi só exibir do jeito que o exercício pede. Então, na hora sobrava uma barra, faltava uma barra. Acho que foi uns Só... 3, 4 erros. Olha, só uma dúvida aqui sobre uma questão da matéria. Você vai fechando os exercícios da esquerda para a direita? Isso, eu vou chegar, porque aqui é meio que na ordem que eu tô dando, né? Esses que estão aqui na ponta de cá, eles nem estão sendo pedidos de certa forma, estão lá sobrando, entendeu? Eu vou fechando aqui para cá. Por exemplo, o Rap, o Casas e o Ogo devem ser os próximos que eu vou fechar. E aí eu vou mantendo na linha, porque aqui é que busca binário, depois eu busco gulosa, e eu vou passando um por um, entendeu? Beleza. Tranquilo. Então, eu ainda falo o seguinte, o problema de fechar o exercício nem é para penalizar diretamente vocês, é para garantir que vocês não vão deixando tudo para trás. Quando eu ameacei fechar, todo mundo correu para fazer, entendeu? Então eu tenho que colocar mesmo uma linha de corte, porque senão ninguém vai fazer, no final todo mundo fica degolado. E aí vamos discutir o famoso geometria, que é o que tem dado bastante trabalho para vocês. Deixa eu ver aqui a questão de como é que vocês estão fazendo, porque eu sei que a grande maioria, o Alex perguntou para mim algumas coisas, mas eu sei que a grande maioria ainda está no método linear quadrado. Ó. Vamos ver se é o caso aqui, Alex. Só que o caso de teste está pequenininho, tá? Então, 2.36 e a sua versão final deu 1.72. Eu vou colocar, ó, acho que hoje ainda os casos de teste gigantes, para a gente fazer os testes, tá, Alex? Mas de cara, 1.72 é suficiente para você... Já deve ser suficiente para passar nos outros, tá? Porque vocês vão perceber que, no fundo, não tem que inventar moda, tem só que fazer divisão e conquista. Porque o que vai dar pau é no linear quadrado.
Beleza? Bem, o Alex, em tese, fez. Aqueles que estão com dúvidas reais na geometria, quais são as perguntas exatas da dificuldade com divisão e conquista? Aliás, a pergunta é, o problema é a divisão e conquista, ou o problema é o exercício, ou o problema são os cálculos? Eu acho que é divisão e conquista. Beleza. Tá, então eu vou usar um pedacinho da aula só para discutir o seguinte com vocês. Aqui, tá? Numa ideia de projeto de algoritmos, nós temos algumas técnicas básicas, tá? Uma técnica é a que eu chamo de recursividade, que essa eu não abordei tão diretamente ainda, mas ela está embutida no meio de outras, né? Quando você faz busca binária, geralmente você faz recursividade, vocês abordaram isso um pouquinho já nos exercícios anteriores. O primeiro tópico é, recursividade para você, Gustavo, a princípio é um negócio tranquilo? Não muito, mas tudo bem. Não muito. Não muito. Você já tentou alguma coisa, você já realmente implementou coisas recursivas? Talvez uma jogada que eu poderia fazer é colocar um ou dois exercícios de recursividade, até talvez mais simples, para você acostumar um pouco mais com a recursividade, antes de cair direto no divisão e conquista, entendeu? Entendi. Para tentar quebrar um Acho pouco que o sim, ritmo. acho que seria bom. Tá, então, como a grande maioria, boa parte da galera com dificuldade no divisão e conquista, que é uma solução às vezes recursiva, eu vou bolar um exercício pequeno, talvez até opcional, colocar como F ou G, sei lá, um Z, que teria alguma estratégia de recursividade mais simples para se acostumar um pouco com isso. Embora tem muitos clássicos, tá, de recursividade. Eu vou até trazer uns dois exercícios de recursividade bem interessantes. Alguns quebra-cabeças, uns puzzles, até bem famosos, que a gente consegue referenciar na internet, a gente pode discutir um pouco deles, mas beleza. Tem um outro paradigma que é o tentativa e erro. Todo mundo entende o que é tentativa e erro? Sim. Não é você ficar dando play, não, tá? Não é ficar tipo compilando e mandando, não. A tentativa e erro é dele você tentar uma solução, testar se ela dá certo, se ela você muda alguma coisa de uma forma mais aberta e sem uma heurística, uma ideia de como seguir. Quem fez algoritmo guloso, por exemplo, não é tentativa e erro. Por quê? Eu tenho uma estratégia. Tentativa e erro carrega mais uma heurística de que as coisas são mais aleatórias, entendeu? Por exemplo, sem muita lógica, vou tentar colocar o primeiro elemento do array para ver se funciona. Eu não analiso nada. Então, isso é tentativa e erro. Fica claro? Sim. Então, é só para dizer que isso é uma alternativa. Agora, tentativa e erro não quer dizer que você, sei lá, brincando à parte, né? Some dois números e coloque na tela. Cara, é tentativa e erro. Você vai pegar, vai somar. Você acha que é só soma, a estratégia é essa, você vai tocar o pau. Ah, ordena tantos números. Eu posso pegar o primeiro número e ordenar pensando que ele é o primeiro. Se ele não foi, eu troco. Então, eu tentei, sem muita lógica, sem uma heurística, sem uma ideia real sobre como fazê-lo, e eu vou tentando, em alguns momentos, chutes para ver o que acontece. O guloso algum tipo de uma variação de tentativa e erro? Sim. Só que é uma tentativa e erro mais inteligente. Eu falo, não, olha, eu vou ordenar esse cara, mas a minha prioridade são os menores elementos. Então eu ordeno, pego e prego o elemento e coloco no guloso. Só que o guloso não tem tentativa e erro. Porque não sei se vocês perceberam para a ideia gulosa, quando você pega uma peça, você não devolve mais. Não tem recursividade, não tem backtracking que a gente chama. Tipo, peguei uma peça, não gostei, devolvo para trocar por outra. Eu pego ela e pego a próxima. Não tem volta. Isso fica claro? Fica. Bem, daí, claro que são os outros, eu vou falar aqui dos outros ainda, tá? Eu fui para um pouco para divisão e conquista. O divisão e conquista, ele usa muitas das vezes recursividade, é super comum, mas ele não é uma recursividade pura. Jamais ele parte de ser tentativa e erro. Ele até pode ter alguma coisa gulosa dentro dele, mas a predisposição da estratégia é pegar um problema, dividir em problemas menores,
até o dia que eu sei resolver uma coisa muito pequena, e aí eu resolvo essa coisa pequena, com 2 problemas pequenos eu consigo juntar e resolver o maior. E aí eu vou falar um pouco de novo de geometria, quase que repetindo um pouco a matéria que eu falei nas aulas anteriores. Então, até falando tudo, né, e não passei nem os slides, né? Mas a recursividade é chamada direta e indireta. Isso que eu vou pôr um PDF para vocês no material. Eu acabei falando tudo sem passar os slides, né? Então, não vou ficar aqui passando tudo de novo, porque é perda de tempo. Mas eu vou colocar esses slides para vocês brincarem, só com alguns textos bem simples, né? Tentativa e erro, algoritmo simples e burro. E aí, divisão e conquista, que é uma parte mais interessante. E aí, vamos lá. Tentativa e erro. Divisão e conquista é uma metodologia que tem 3 passos e, às vezes, os 3 são complexos, às vezes, 2 são complexos, às vezes, só um que é difícil e, às vezes, todos são muito fáceis. Cada problema é completamente diferente a estratégia e o nível de dificuldade, principalmente sobre qual é a dificuldade nessa divisão e conquista. E eu preciso que divisão e conquista seja uma metodologia bem conceituada na cabeça de vocês, porque sem divisão e conquista, dificilmente vamos fazer programação dinâmica. Tá? Então, vamos lá. Geometria. Eu induzi vocês dando uma pré-resposta de como seria a divisão e conquista de geometria. Vou usar o Gustavo, que aqui está perguntando primeiro, né? Se ele me ajuda a responder. Mas, você conseguiu dividir o problema, Gustavo? Você entendeu como que eu divido o problema? Na teoria, assim, sem programação? Você entendeu como é que é a premissa da divisão e conquista no problema do... Peraí que eu nem lembro do problema, vou ler aqui rapidão. Olha, que isso aí. Faz uma semana que eu fiz isso aí, ué. Você tá com Alzheimer? Uma semana já? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou até colocar aqui um segurinho, então. Enquanto você conversa, eu vou já colar umas coisas aqui. Ctrl N? Não, Ctrl N não. Novo slide. Ah, sim, lembrei. É dos pontos. Isso. Aí, eu estou preparando aqui algumas coisinhas, enquanto você... Aí, a minha primeira pergunta que eu fiz para você foi, você entendeu aproximadamente qual que é a dinâmica e como que eu divido a divisão e conquista? Ou nem isso ficou assim muito claro, você não conseguiu nem dividir o problema? Eu não consegui dividir. Eu fiz na base da força mesmo. Então, tá. Eu vou fazer, já estou pegando aqui uma figurinha, só para ter uma... Pronto, já peguei 3 figurinhas, já dá para começar a gente falar um pouco. Eu peguei aqui para a gente... Porque com a figurinha é mais fácil de conversar. Peguei a figurinha até na Wikipedia mesmo, que resolve o problema. Então, vamos lá. Eu expliquei numa videoaula anterior, tá? Que o método de divisão e conquista, ele, como um dos exemplos que eu usei, foi antes de pensar no 2D, eu pensar na atribuição em 3D. Em 2D. Então, vamos lá. Então, esse aí, o slide é um pouco ruim, que eu acabei de colar aqui, tá? Então, nem vou pegar o enunciado. Mas a proposta é que eu tenho uma quantidade de números espalhados sobre um plano, né? E eu quero dizer quais são os 2 pontos que são mais próximos um do outro. Isso aí tá ok? Tá ok. Beleza. Isso tá ok. Aí, eu falei o seguinte. Como esse é um problema dos mais clássicos de divisão e conquista. Ele é nível 1, não, nível 2, né? Depois do merge sorte, ele é o mais falado de divisão e conquista. Provavelmente, assim que vocês fecharem ele, eu vou pôr mais 2 lá, que vão ser, entre aspas, mais difíceis. Esse é o mais clássico de todos. Vamos lá. Para entender um pouco, antes de você resolver o problema, eu tenho que entender uma lógica. Porque divisão e conquista, ninguém consegue fazer só caindo para programar. Se não entender o problema e se formular uma solução, não vai rolar. Mas eu já disse para vocês que a solução é divisão e conquista. Então, eu tenho que dividir esse problema em problemas menores. A solução básica é que eu vou dividir esse plano em planos menores e vou resolvendo. Mas,
Apenas para induzir um pouco a lógica, eu vou fazer o seguinte ponto primeiro. Eu vou imaginar que esses pontos estão numa linha e não num plano. Se eu souber como é que eu faço divisão em conquista para pontos dentro de uma linha, talvez eu consiga pegar essa lógica e extrapolar para um plano de 2 dimensões. Fica aquela proposta de pensamento, Gustavo, tipo, olha, eu não sei fazer esse negócio, é muito complicado. Deixa eu simplificar em alguma forma, em várias esferas, com várias tentativas, até descobrir uma forma simples de resolver, de uma forma mais simplória, e depois eu posso tentar expandir isso para um outro cenário, entendeu? Fica claro, sim. E aí, eu até na aula já tinha explicado para vocês o seguinte, como é que eu poderia, nesse caso, encontrar os pontos que estão com menor distância entre eles, dentro dessa reta aqui dentro. A menor distância entre N pontos, uma linha, tá? Então, eles nem estão em linha. Eu dou um vetor com números, eu quero saber aqueles números que estão com menor distância um do outro. Você tem alguma ideia, Gustavo, para isso aí? Ou você não lembra da aula que eu falei um pouquinho sobre isso? Eu não lembro. Real. Então, vamos lá. Tecnicamente, o problema era que é o seguinte, eu tenho aqui vários números, né? Embora eu esteja falando aqui numa reta, eu posso pensar que a reta tem números aqui dentro. Então, aqui eu vou ter cadê a canetinha? Pointer, ball, pen. Vamos acabar comprando uma... isso aqui funciona. Não, isso aqui só rabisca. Isso aqui só rabisca. Vamos lá. Então, eu tenho aqui esses números, mas eu vou esquecer um pouco os números, vou pensar que eles são números, tá? 1, 9, 5, 8, 10 e, sei lá, 3. O algoritmo N quadrado, que você desenvolveu para o plano, por exemplo, faz o quê? Eu pego 1 com 9 e vejo a menor distância entre eles, né? Depois 1 com 5, 1 com 8, 1 com 10, 1 com 3, vou pegando a menor e vou guardando. Por consequência, tem que pegar depois o 9 com 5, 9 com 8, 9 com 10, ó. 1 com 9, 1 com 5, 1 com 8, depois com 9, com 8 e sucessivamente, correto? Correto. Desse jeito mesmo que eu fiz. Isso, beleza. Será que não tem uma forma mais adequada de fazer isso, não? Você concorda? ordena eles. Isso. O Samuel soltou aí o spoiler, mas nem é o spoiler, eu já falei isso na aula anterior, 2 aulas anteriores. Uma forma bem razoável no plano 2D de saber quem são os mais próximos seria ordená-los. Por quê? A distância do 1 para o 9, com certeza, é maior do que a distância do 1 para o 5, porque o 5 está entre o 1 e o 9. Fica claro? Sim. Mais do que isso, se esses não tivessem ordenados, nunca que a menor distância vai ser entre saltos. Vai ser sempre entre os números vizinhos. Tipo, eu não preciso comparar o 1 com o 9, porque o 5 está no meio. Então, a distância entre 1 e 5 é sempre menor do que entre 1 e o número posterior ao 5. Fica claro? Fica claro. Fica. Então, para o plano 2D, o que a gente discutiu, e eu expliquei isso na aula anterior, talvez vocês não tenham vídeo, se inspirem nesse Teams aí, eu vou pôr todos lá no YouTube, que é o seguinte, primeira premissa idiota, se eu rodar o n ao quadrado, eu tenho uma resposta. Mas eu tenho uma alternativa. Eu posso gastar n log n, que é menor que n ao quadrado, mas eu tenho que ver se isso resolve o meu problema, né? Porque o n ao quadrado é só para eu dar a resposta certa. O n ao quadrado, que eu estou propondo ordenar esse vetor, ó, o n log n, é só para ordenar. Será que depois de ordenar eu consigo a resposta rápido? Porque senão, eu vou acabar gastando n log n ao quadrado, entendeu? E aí eu posso me embananar. Então, a premissa seria a seguinte, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Vou lá embaixo. Então, agora eu vou pegar isso aqui é uma borracha. Entendi. Entendi. Então, vamos lá. Então, eu vou ordenar. Vou pôr 3 aqui. 3, 5, 10 e 17. Vou pôr 18 aqui para quebrar o galho.
Beleza? Então agora eu Beleza. gastei n ao quadrado porque eu tive que ordenar. Ó, eu gastei n log n só para ordenar. Se o vetor tivesse ordenado, quanto que você ia gastar para descobrir qual que é a menor distância entre eles? Na primeira rodada eu já ia descobrir. Que E a primeira rodada custa quanto? a N log N Sem... custa N. Não sei, vocês que sabem. Né? Custa N. Seria N, N né? log N mais N. Isso, então essa solução mais simplória, ela fala de n log n mais n. Porque eu tive que ordenar, depois eu peguei 1 e 3, 3 e 5, 5 e 10, 10 e 17, 10 e 18, até achar a menor distância e delimito. Então isso aqui já é de cara menor que n ao quadrado. Fica claro? Fica. Mas ainda não é divisão e conquista. Tranquilo? Ainda não é. Tranquilo. Aham. Agora, por que eu consigo usar a divisão e conquista aqui? Bem, eu preciso de usar o vetor inteiro para descobrir. Eu preciso analisar, pegar o vetor inteiro linearmente para tomar essa decisão, ou eu posso dividir ele em partes menores? Não pode dividir. Eu poderia fazer o seguinte, olha, na verdade, em vez de para todo mundo, eu posso comparar nesse caso. Eu vou pegar esse vetor, vou dividir ele no meio, tá? Nesse caso, esse vetor tem... Não, aqui vai estar par, né? 1 e 3, 3 e 5, 4, são... vai ficar cortado aqui, né? Entre 10 eu fiz aqui um negócio errado. Nesse caso aqui eu fiz uma coisinha errada, é porque... Pagou, beleza. 1, 3 e 5, 10, 17, 18, né? E aí, mas eu consigo aplicar uma regra simples sobre esse cara? Ainda não consigo. Porque entre 1, 3 e 5 tem que comprar todo mundo. Então, o que eu faço? Eu vou tacar uma régua e vou subdividir de novo. Beleza? E aqui, obviamente, eu vou acabar dividindo também aqui. 17 no mês, que é o 17. Se eu tiver agora um vetor que tem apenas um número lá dentro, qual que é a menor distância que eu vou ter entre esse cara e alguma coisa? Vai ser a menor distância entre ele e a barreira, não é assim? Isso. Isso. Beleza. Só que eu tenho duas opções de fazer. Ou eu comparo ele com a barreira já de uma vez e comparo o 5 também com a barreira. Tá? Então, por exemplo, desse grupo aqui do 1, a menor distância vai ser 2 com a barreira. Entre o 3 e o 5 e o 10, que é a outra barreira, né? A menor distância, nesse caso aqui, vai ser quem? Vai ser o 3. Vai ser o 2 também. E eu posso ir resolvendo bloquinhos e pegando só o menor deles. E a grande diferença disso aqui, que vocês vão ver depois, quando ficar melhor feito, é que em vez de ser n log n, aliás, eu até estou falando uma coisa errada aqui, não é n log n para ordenar. E n, não é n não, 1, 3 e 5, 5 e 10, uma comparação, duas comparações. É que é n. Acho que na reta, eu acho que não fica claro, acho que fica mais claro, acho que na reta fica meio bobo, no 2D que fica mais evidente, tá? Mas fica bem claro que eu consigo dividir também esses problemas menores, dar a resposta dessa posição do vetor, depois desse cara, pegar as respostas e ir juntando até pegar aquele que tem menor valor disponível. Sim, deu pra entender. Sim. O que acontece é que vocês vão ter que aplicar isso não em 1D, mas em 3D, em 2D. E aí entra uma coisa um pouquinho mais chata sobre a questão das barreiras e as distâncias, mas a premissa é exatamente a mesma. Tá? Vocês vão pegar os pontos, aí eu vou deixar para vocês brincarem um pouco em casa. Vocês vão pegar esses pares ordenados, e aí vocês vão ter que começar a pensar nessa distância agora em outros fatores, né?
Mas para ser mais simples, não complicar muito, eu poderia, no mínimo, dividir o plano em 2. Então, talvez... Será que eu ordeno esses pontos em relação a x, a y? Será que você consegue imaginar uma possível relação entre x e y aqui dentro? Que aí vem o problema mais legal do exercício, tá? Tipo, como é que você vai ordenar esses pontos? Você tem 2 dimensões para ordenar, né? E aí você vai fazer uma brincadeira. Se eu ordenar todos os pontos em função de x, será que eu posso dividir o plano e garantir que esse y do lado de cá, ele nunca vai ser menor que o do outro? Fica claro isso aí? Será que é possível garantir que eu, por exemplo, eu dividi esse plano aqui no meio? E aí agora eu vou ter a menor distância desses pontos. Eu vou ter que fazer realmente operações ou algum tipo de operação mais simples para definir quem está perto de quem. Tá? Só que o problema que vocês vão ter sempre é que quando você junta essa metade daqui com essa metade daqui, aquele ponto que tem menor distância, por exemplo, esses dois aqui, ó, vamos supor que fossem as menores distâncias, você vai ter que guardar na memória aqueles que são os primeiros das bordas e comparar, além desse que tem menor, aqueles que estão próximos à borda. Fica claro? Então, a conquista era um pouco mais difícil. Olha, isso não. A divisão, quando você vai agrupar novamente as suas conquistas, é que você tem um desafio um pouco maior. Ficou entendida a premissa? Você ordena os pontos em x e y, faz a divisão de 2D normalmente. Quem quiser fazer divisão no quadrante também pode, mas acho que nem precisa, acho que desnecessário, é mais simples. Divide o quadrante lá, até o momento que no seu quadrante só tenha 2 pontos. Uma vez que você sabe 2 pontos, aí você resolve a distância de 2 pontos. Desses 2, você vai guardar algumas informações e vai comparando com os quadrantes do lado. E aí você já vai ter uma queda extremamente razoável no desempenho do seu algoritmo. Porque de cara ele não vai ser n ao quadrado. Só tomar muito cuidado na junção, que é esse probleminha aqui, ó. Porque às vezes a menor distância entre os dois lados é um ponto qualquer. Só que aí depois você tem que juntar aqueles que estão os pontos mais próximos entre a divisão para ver se ele tem uma distância compatível. Então eu vou pegar, vou dividir, vou comparar. E aí é uma estratégia um pouco nessa linha. Tá tranquilo isso aí? Então, porque eu pego um problema, divido, aí eu consigo resolver um problema pequenininho. Depois, nesse problema da geometria, a única coisa chatinha, que é um pouquinho mais chatinha, é quando você vai unificar de novo as soluções de subproblemas, porque você tem que tomar cuidado com as bordas. Fora isso, era para ser um problema tranquilo. Beleza? Beleza. Eu vou tentar, inclusive, subir, além dos casos de testes maiores, né? Mas eu falo o seguinte, mesmo tendo novos casos de testes mais difíceis, o importante é implementar divisão e conquista, porque isso já facilita, já deixa o último time limit adequado. Erros, detalhes, a gente resolve depois, tá? Mas eu vou tentar colocar mais uns 2 exercícios de divisão e conquista, tá? E, além dessa situação, nós vamos ter nesse primeiro ciclo da disciplina, onde eu falei desses 3 métodos, eu vou colocar mais uns 2 exercícios meio que opcionais, vou dar uns dias para as dúvidas, e nós vamos fazer uma atividade prática. O que é uma atividade prática? É quando nós vamos literalmente abrir uma maratona num período de aula de 1 hora, e aí vocês vão ter, vocês têm as fontes que vocês já têm prontos, tá? Mas vocês vão ter aproximadamente 1 hora, 1 hora e meia, para fazer um exercício, ou ele é divisão em conquista, ou ele é guloso, e vocês vão ter que resolver ele em tempo de aula e submeter na maratona. Isso que seria a atividade prática da disciplina. No tempo corrido da aula, como se fosse um tempo fechado.
Tranquilo? Outra coisa que eu estou pretendendo fazer na disciplina de forma bem legalzinha é fazer, daqui a um mês, uma mini maratona, né? Um torneio, onde nós vamos dividir a turma aí em algumas equipes. Não sei bem o critério ainda que eu vou selecionar, mas a ideia é colocar vocês numa disputa online. Todo mundo vai ter, tipo, melhor ponto, mas a ideia é ver quem são a equipe ou a dupla que faz mais exercícios em menos tempo. Porque realmente eu vou encher de exercícios, uns 10 exercícios misturados, e aí a gente vai vendo quem é que consegue fazer em menos tempo disponível. Tranquilo? Então, a primeira coisa que antes de seguir com a disciplina era primeiro entender. As propostas dessas técnicas, elas são simples, eu acho que vocês percebem isso. O difícil é realmente aplicá-las em um problema real. Entender o exercício e criar uma solução é que passa a ser realmente o desafio. Tem um ponto relevante que o Alessio pode explicar aqui o exercício, dar a chave para resolver, mostrar tudo mastigado. Eu acho que vocês concordam que não vai adiantar nada, né? Porque você vai aprender a resolver um exercício de geometria, quando der um outro, que você tem que bolar a divisão e conquista, provavelmente você não sai nem do lugar. Por isso que é legal, quando eu ponho maratona 2 exercícios, para mesmo que você não faça, você olhe o segundo exercício e perceba se você tinha condição de fazer. Se você não tem condição de fazer, significa que você talvez ou não entendeu o problema, ou talvez você não entendeu muito bem o paradigma a ser resolvido. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr numa playlist todas as minhas aulas, tá? Esses são os próximos paradigmas que nós vamos trabalhar aqui. Vamos trabalhar com alguns outros bem interessantes na sequência. Eu vou colocar os vídeos no YouTube que eu coloquei e 2 ou 3 videoaulas de professores do YouTube que eu achei que são bem interessantes sobre esses paradigmas, só para vocês terem uma visão um pouco melhor, mais detalhada, até porque eu tenho usado muito pouco a louça, a caneta para explicar um exercício, né? E esses professores têm lá um material, um equipamento melhor, eles preparam uma aula muito mais legal, dividido, coloca canetinha, vai riscando, fica mais didático. E eu realmente estou falhando nessa parte. Então eu vou colocar para vocês essas videoaulas prontas e esses exercícios, e vou continuar mantendo lá dentro. Gostaria que vocês tentassem geometria, não porque a geometria é difícil, mas porque ele é base, divisão e conquista é base para os outros ciclos. Fica claro? Olha, você consegue subir outro divisão e conquista da gente? Só Consigo? para testar. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou deixar para vocês 2 problemas clássicos, tá? De recursividade. Eu vou explicar aqui. São problemas que têm a seguinte dinâmica. Eles são problemas muito clássicos e na primeira googlada, vocês são capazes de achar uma resposta trivial, entendeu? Mas o interessante deles em recursividade é justamente tentar localizar esse problema. Quando eu te der a solução, o exercício fica banal, entendeu? Então, eu vou dar são 2 exemplos, como disse, são bem clássicos, tá ok? Eu não vou mostrar a solução, vou tentar colocar eles vou tentar colocá-los no maratona, mas aí só assim, digamos, convidaria vocês a não procurar a resposta, porque senão vocês vão implementar em 5 segundos. Mas é legal, a diversão é esse aqui, ó. Então vamos lá. O primeiro deles é o problema das 8 rainhas do xadrez. Vocês já jogaram xadrez? Sim. Então as 8 rainhas é o seguinte. A rainha, ela come o tabuleiro em asterisco, tá? Então ela tem movimentações tanto na horizontal, quanto na vertical, quanto nas diagonais. E aí o problema
é um problema recursivo, com quem chama de backtracking, tá? Que, do ponto de vista interativo, sem recursividade, talvez você gaste 100, 200 linhas. Recursivo seria 30. Que é como você coloca em uma matriz 8x8, 8 rainhas, sem uma comer a outra. Fica claro o problema? Fica, fica. Então, esse é só um problema recursivo, tá? Ele é fácil, depois você pega o jeito. Só que ele é mais interessante, o truque que vocês vão ter que sentar no papel e desenhar um pouquinho, e não deixe de ter um viés de divisão e conquista, é que vocês deveriam, como dica, pegar um tabuleiro de xadrez e pensar nas regras de você colocar rainhas no tabuleiro em função de I e J. Então, em vez de ficar fazendo for na matriz loucamente, que essa que é a brincadeira, né? Coloca uma rainha aqui. Quando eu pôr a outra rainha do lado de cá, eu faço um for em todas as posições para a gente ter uma rainha para saber se uma come a outra. Concorda que isso aí ferrou tudo, né? Parece que não vale a batalha. No caso da rainha, a brincadeira é, baseado nessa posição IJ dessa rainha, fazendo continhas matemáticas, quando eu coloco uma rainha numa posição válida, eu já sei que ela é válida só fazendo continha. Por exemplo, a conta mais simples é, eu nunca posso ter uma rainha no mesmo I de outra, e nem no mesmo J de outra, fica claro? Uhum. Essa regra é a mais simples de todas, fica bem claro isso aí? Fica. Então você deveria fazer uma regrinha, aí o legal, eu falei, essa regrinha, até na Wikipedia você vai achar assim, na cara. O legal é você pegar uma folha de papel, brincar, assim, em quais funções I e J, como é que eu faço uma regrinha para dizer que uma rainha está dentro ou fora do tabuleiro? Beleza? Então essa aí é o primeiro problema. Eu vou ver se eu ponho no maratão para vocês colocar já o quanto antes, até como isso extra, tá? Eu até vou cobrar ponto também, dou mais um tempo para vocês fazerem lá, porque são fáceis. E quem não quiser fazer o exercício, vai acabar na internet, pegar a solução pronta e vai deixar para lá. Que são mais clássicos. O outro é esse aqui, ó, que é o passeio do cavalo. O cavalo no tabuleiro de xadrez, ele corre em L, tá? Então ele sempre faz movimentações em L dentro do tabuleiro. O L em vários sentidos. E a dinâmica é como você coloca o cavalo para correr no tabuleiro, passando por todas as posições sem repetir nenhuma. Fica claro o problema? Como? Como? Eu começo o tabuleiro nessa posição aqui, tá vendo? Uhum. Ele anda em L, então eu posso dar um para cá e eu paro aqui. Segunda posição. A terceira eu ando para cá, 2, 3. Eu dei L de novo, tá vendo o L? Uhum. Entendi. E aí eu vou andando em L de maneira que eu cubra o tabuleiro inteiro sem repetir nenhuma casa. Entendi. Tá vendo ele preenchendo ali, ó? Ele vai fechando. Até ele fechar. E aí é a mesma coisa, eu te dou uma matriz, N por N, que não é 8 por 8, mas se você fizer 8 por 8, funciona N por N, né? Se for 8 por 8, funciona de N por N. E aí você coloca o cavalo e tenta fazer ele o mais rápido possível, circular o tabuleiro. E mais uma vez, a solução simples é muito fácil, mas tem soluções mais interessantes que você pode já, baseado em I e J, supor posições mais relevantes para você ir. Mas a primeira coisa, como é um exercício bastante simples, só de recursividade, o legal é fazer somente o passeio do cavalo. Mas ele fala onde o cavalo começa ou eu tenho que descobrir? Você vai chutar um cavalo. O cavalo começa aqui. E aí você começa a andar com ele. Então eu tenho que testar todos os posicionamentos. Aí que tá o negócio, Alex. Tem várias formas de fazer, tá? Não deixe de ser... Tem um jeito de fazer por tentativa e erro, que é um paradigma de programação. Aí tentativa de erro com recursividade. Você vai tentando um caminho, quando é errado você volta. Entendeu? E tem soluções mais relevantes, onde você usa cálculos matemáticos para saber por que lado ele deveria ir probabilisticamente.
Eu não estou me preocupado aqui na probabilidade. Eu só vou pôr esses exercícios brincarem com a ideia da recursividade e a posição da matriz. Então, eu não vou aqui levar em consideração critérios avançados do exercício. Beleza? Beleza. Aí eu coloco esses 2 exercícios para vocês brincarem, acho que amanhã no máximo. Já faço uma preparação para colocar. E aí vocês podem brincar um pouquinho com o passeio do cavalo. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre essas heurísticas. Beleza? Beleza. Então, tá. O que vai acontecer? Vou dar um panorama para vocês, tá? Oficialmente nós teremos 7 semanas de aula, né? 7, 8, tem aí o final de abril, já começa as provas finais e assim por diante. Eu mudei um pouco o planejamento da disciplina, eu quero dar para vocês aí uma questão de recursividade, quero entrar um pouquinho em programação dinâmica, tá? Então eu planejo que vão ter mais 8 exercícios até o final da disciplina e 2 pseudoprovas, né? A questão da disciplina, como eu já falei, é a questão de vocês fazerem os exercícios e tentando e fazendo uma solução que funcione. E treinando. Eu espero, por exemplo, alguns têm falado comigo em privado, acho que muitos que tenham fazendo estão percebendo, que é uma disciplina um pouco mais descontraída, mas dá um trabalho para implementar. Mas o foco aqui sempre é comparar as soluções e ver como que você pode ser surpreendido com uma solução nova, né? E como que essas técnicas são bem diferentes. Esse é o principal fundamento aqui, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar esses 2 exercícios do passeio do cavalo. Aí eu falo assim, de coração. Quem quer tentar fazer o exercício, bate um pouquinho, insiste fazendo no papel a solução. Porque assim, é um problema tão simples, tão clássico. Na primeira glugada, você vai achar a resposta em 10 segundos. E aí você jogou todo fora do exercício. Eu diria que nem precisa fazer no maratona. Porque se você pegar a solução, é só fazer uma formulazinha matemática e tá pronto, entendido? Então eu brincaria com isso. Eu vou pôr um PDF, tentem não procurar. Porque quem procurar, eu faria até uma dica. Quem procurar nem precisa fazer. Porque perdeu toda a graça. É igual truque de mágica, né? Só é legal enquanto você... Só é legal enquanto você não viu como é que faz. Eu não tinha visto a mensagem do Bruno aqui, completamente desconectado do tempo e espaço. Faz mais de 40 minutos que ele me perguntou. Ô, Bruno, o que você não entendeu? Adianta eu explicar ainda? É uma pergunta do Bruno no chat. Eu não entendi muito bem a lógica da caverna quando você estava falando. Tá, desculpa. Da caverna, eu vou fazer igual eu comentei, tá? Você tem alguma pergunta específica sobre a caverna ou tá totalmente nebuloso? Totalmente nebuloso. Então eu vou fazer o seguinte convite. Quem não entendeu a caverna, vai ler a caverna rapidamente. Pode ser até agora na hora da aula. Vai mandar um áudio no grupo. Olha, eu li o caverna, eu entendi que eu tenho que fazer isso, isso e isso, mas eu não entendi como e por que a fitinha, como é que eu tenho que procurar a fitinha. Porque aí eu te instigo a reler o exercício, dar uma posição e eu poder ajudar vocês. Não tenho medo, porque imagina, quase ninguém do grupo fez o exercício. Se for pensar bem, o Vitor e o Luiz são os mais veteranos de vocês, teriam quase que obrigação de fazer. Mas a tendência é que vocês estão no mesmo barco. Então, vale a pena ler o exercício, porque eu só não entendi como é que eu vou percorrer, como é que eu vou aplicar aqui a busca gulosa e assim por diante. Beleza? Beleza. Então, se for assim, fechou. Eu vou preparar aqui agora o passeio do cavalo, as 8 rainhas, e vou tentar colocar também ao próximo de divisão e conquista, que seria mais interessante. E aí eu tô até pensando com os botões, eu vou avisar no grupo, mas talvez na semana que vem eu faça uma pseudo-prova de treinamento. Talvez até sem valer nota, tipo na quarta-feira, no horário de aula, eu coloco um exercício verdadeiro,
tipo, quase inéditos para vocês, para resolver em tempo de aula, para ver quem é que consegue fazer. E vocês não serem surpreendidos em cima da hora. Beleza? Beleza. Então, tranquilo, então, galera. Eu tenho essa tarefa de colocar os problemas novos, colocar os vídeos no YouTube, todos que eu tenho aqui dentro, lá organizadinho na playlist, para vocês poderem rever